Oi, meus irmãos, boa noite. Vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando. Faltavam 2 minutos, agora só falta um. Já é 18h29. O povo tem que ir chegando aí para nós fazermos o nosso trabalho. Vocês estão vendo que hoje o cenário é outro, é um cenário muito lindo. Olha aí, uma cortina ali atrás. É isso aí, ó. Um ar-condicionado aqui atrás de mim, tá vendo? Que chique. É isso aí. Aí a Sara chegou. Sara, que mensagem linda você mandou para nossa igreja. Deus te abençoe, muito obrigado, viu, irmã? Obrigado de coração. Entrou a igreja presbiteriana aí, ó. A Neila entrou, a Maria Lúcia, a Vânia, que beleza, boa noite, boa noite, boa noite a todos vocês. Ei, Neila, se você souber o tanto que eu te amo, eu não sei não, viu? Que coisa linda, sua filha, sua neta, sua família. Deus te abençoe, viu, Neila? Abençoe ricamente. E a Sara, que filha linda que ela tem, que a gente vê na televisão, que a gente vê. Ô Nogueira chegou, tudo bom, meu irmão? Então tá bom. Hoje nós vamos falar do verso 10 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E hoje nós vamos falar até o 12, que vai dar tempo. Oi, Luciane Dias, tudo bem? Vanilde, tá aí, né, linda? Então vai dar tempo e amanhã nós vamos começar o capítulo 5 para a gente terminar a 1 Tessalonicenses. A 2 Tessalonicenses é muito pequenininha. Inclusive hoje nós vamos falar em 2 lugares de 2 Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo pediu e falou aqui na 1 Tessalonicenses. Lá na 2 ele já dá a resposta. Então nós vamos ter que verificar as duas coisas hoje, tá bom? Nós estamos sabendo que a mãe da Vânia está bem, recuperando bem do Covid. Nós estamos sabendo que o Dr. Lucas Agra está também se recuperando bem. A Raquel foi detectada aí o tal do Covid nela, mas ela está indo muito bem. E tem uma filhinha de um amigo nosso que também está com Covid. E vamos orar por ela também. Eu gostaria... Oi, Iranice, tudo bem? Como vai você? Não estou vendo, sabe a Lenice aqui? Eu não estou vendo ela, viu, Iranice? Depois você cobra dela. Aí de São Sebastião do Paraíso, tá bom? Então vamos falar o seguinte, no verso 10 do capítulo 4, fala o seguinte, que, veja bem no versículo 10 aí, eu vou ler, tá? O apóstolo Paulo fala que na verdade, olha só que interessante, na verdade, os tessalonicenses estavam praticando aquilo que ele estava ensinando. O que ele estava ensinando? Que eles não deveriam voltar para a idolatria, que eles não deveriam viver naquela vida errada, que eles deveriam procurar santificação, que eles não deveriam ficar naquela vida perversa, não deveriam ficar adorando outros deuses, não deveriam um punhado de coisa. O apóstolo Paulo está orientando eles. Porque vocês lembram que tinham umas pessoas na igreja que queriam fazer os tessalonicenses voltarem ao paganismo. Queriam fazer os tessalonicenses entenderem que sexo, vida libertina, não era problema, porque o corpo era mau. O corpo era ruim, é só a alma que era boa. Então o corpo já era ruim mesmo, era culpa deles. E o apóstolo Paulo estava lutando com eles. Agora o apóstolo Paulo, nesse versículo 10, ele fala para os tessalonicenses, olha meus irmãos, tudo que eu pedi para vocês, tudo que eu instruí vocês, vocês fizeram. Parabéns.
Então, Schmidt de bom. Oi, Ione, tudo bem? Então, vocês estão muito bem. Vocês não estão fazendo as coisas erradas. Vocês estão fazendo as coisas certas agora. Aí eles falaram assim, oh, que beleza. Nós estamos fazendo direitinho, então. Aí sabe o que o apóstolo Paulo falou para eles no versículo 10 aí? Depois que ele fala que vocês estão praticando as coisas certinho que eu ensinei. Aí no versículo 10, na parte final, ele fala, contudo, eu exorto vocês, meus irmãos, a não pararem por aí, mas progredirem cada dia mais, cada vez mais. O que quer dizer isso? Que a vida cristã, quando você está fazendo tudo certinho, aí vem a Bíblia e fala para você, faça mais, melhore mais, cresça mais. Então eu quero falar para você que a vida cristã já não tem diploma. Sabe aquelas conclusões de graus que a gente tem? A gente termina o ensino médio, né? Concluiu. Depois a gente vai para a faculdade. Depois a gente pega o diploma. Agora eu sou advogado, ou eu sou médico, ou eu sou biólogo, ou eu sou farmacêutico, né? Aí a gente pega o diploma. Agora aqui não tem diploma. A hora que você tirou 10 em tudo, aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, agora que vocês estão muito bons nisso, progridam mais ainda. Tem fim. Então, se você estiver achando que você está bonzinho, vai progredir mais, tá bom? Não tem jeito de você achar que tá bom. O apóstolo Paulo aqui fala no versículo 10 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Você está lendo aí para você ver como que é interessante isso? Porque até aqui o apóstolo Paulo ficou chamando a atenção deles. Ficou mostrando para eles que eles não deveriam viver aquela vida devassa. Não deveriam viver aquela vida de idolatria. Não deveriam voltar para o paganismo. Não deveriam viver com aquelas vãs filosofias. Aí ele consegue falar para eles, olha, vocês me ouviram e vocês estão fazendo tudo certinho. Agora está na hora de vocês progredirem mais. Tá bom ou quer mais? Vamos para o verso 11. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que até aqui, ele reforça nesse verso 10. Pode ver que ele reforça. Aquilo que ele falou, contudo, não é o bastante. Nós temos que progredir cada vez mais. O verso 10 demonstra que o amor fraternal, ele deve crescer. Ele não pode parar. Ele tem que continuar. Se deve crescer, porque existe amor, você concorda? Só pode crescer alguma coisa que já existe. Então, quando fala de crescer mais, de desenvolver mais, é porque você já tem. Se você não tivesse, Deus não ia mandar você crescer mais. Então, se você já tem, fica satisfeito. E o reverendo Hernandes, ele fazendo um comentário desse texto, a gente aprende com ele algumas coisas interessantes e que a Bíblia corrobora com isso. Se você olhar ali um pouquinho, no capítulo 3, no verso 12, presta atenção, no verso 12. E o Senhor vos faça crescer, é no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Presta atenção. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Nesse versículo, o apóstolo Paulo pede para Deus aumentar o amor dele. Você concorda? Pede aumento, não é de salário, aumento de amor. O apóstolo Paulo está pedindo. Agora vem esse versículo do capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Olha, Deus respondeu ao apóstolo Paulo. O amor deles foi aumentado. Porque você viu no verso 12 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que ele pediu para Deus fazer o amor deles crescerem. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 3, fala que Deus atendeu o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele reconhece, ele fala, agora eu vou abrir aspas, que é o texto bíblico. Irmãos, cumpre a dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Eu vou dar graças a Deus pela vida de vocês,
como é justo. Agora olha só, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor de uns para com os outros vai aumentando. Então o apóstolo Paulo, quando ele pede a Deus para o amor deles aumentarem. E agora o apóstolo Paulo está reconhecendo que Deus atendeu e o amor deles vai aumentando cada vez mais. Já pensou se a nossa igreja agora, nesse aniversário, ganhar isso de presente de cada um? O que você acha? Ganhar de presente de cada um, você amar o irmão vibrantemente. Então, meus irmãos, agora o verso 10 terminou. Agora olha só o verso 11, que no verso 10 fala que o amor tem que aumentar de um irmão para com o outro, concorda? Não está isso aí no verso 10? Então isso é dentro da igreja. Agora o verso 11, ele sai das portas da igreja e ele entra nas ruas da cidade. Ele saiu da igreja e entrou para a cidade. E ele fala, agora eu quero que vocês se comprometam comigo em uma coisa. O importante é o testemunho agora para com os de fora da igreja. Porque vocês estão amando uns aos outros, o amor está aumentando, mas não pode parar por aí. Você está vendo como é a vida cristã? Hora que eles estavam pecando, mexendo com idolatria, aí o apóstolo Paulo falou para eles largar aquilo. Aí depois o apóstolo Paulo falou para eles aumentar o amor. Aí a hora que eles conseguiram largar tudo aquilo, aumentar o amor, viver bem, o apóstolo Paulo fala, agora sai para fora da igreja. Agora vocês vão dar testemunho. É isso. A vida cristã fala isso. Então o desafio é andar em amor. Desafio, andar em amor. Mas acima disso, acima de andar em amor, é andar honestamente. Por quê? Quando você anda honestamente, o povo lá de fora vê quem é o crente. O cristão não pode ter uma vida desorganizada, uma vida enrolada, uma vida confusa. Não tem uns crentes que são enrolados? Aí você convida alguém para ir na sua igreja e você fala, fulano é lá da sua igreja e eu conheço um crente que faz isso e isso, né? O povo já fala mal de crente sem o crente dever. Imagina se não der testemunho. Então o crente ele não pode viver uma vida enrolada, uma vida confusa, uma vida desorganizada. Ele precisa viver serenamente, cuidando bem da sua vida e não dando trabalho para o próximo. Não pode ficar dando trabalho para o próximo. Você está para servir, não é para ficar dando trabalho. Sirva. Faça como Jesus. Não exija nada. Em vez de você ficar dando trabalho para os outros, comece a ajudar os outros. E a Bíblia fala que isso é fora das portas da igreja. E isso é bom e agradável a Deus. E Deus é louvado com isso. E o testemunho para com os de fora é evidenciado. Não está falando para testemunhar para os de fora? Agora olha o versículo 3, o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Olha que nós estamos indo para a carta da frente. No capítulo 3, no versículo 11. Você viu que o que o apóstolo Paulo estava falando. Sai para fora da igreja e testemunhe. Agora olha o versículo 11 falando. Pois de fato, estamos informados, o apóstolo Paulo falando para os Tessalonicenses. Só que na segunda carta. Eu estou informado de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Quem não trabalha tem tempo de falar mal dos outros. Quem não trabalha, além de ficar dando trabalho para os outros, fica falando mal dos outros. E a Bíblia, o apóstolo Paulo está falando, não volta atrás fazer coisa errada. Você agora está amando. Você agora está testemunhando. E agora você tem que trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro, vai ganhar o seu pão, larga de dar trabalho para os outros. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O cristão que não trabalha, ele atrapalha. O cristão que não serve a Deus, ele não serve para nada. Ele não serve para a casa dele, ele não serve para o serviço dele, ele não serve para nada, nem para a vizinhança. Então, oi Anister, boa noite. Então, por favor, você está vendo que no versículo 11, o apóstolo Paulo fala
que é muito importante o testemunho. E depois, 2 Tessalonicenses 3:11, fala que tinha uns caboclos lá dando trabalho, se intrometendo na vida alheia. Então, presta atenção. Agora, nesse versículo da 2 Tessalonicenses, ele vem corroborar com o versículo 11 de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, onde na igreja de Tessalônica existe alguns irmãos abelhudos se metendo na vida alheia. Esse é o péssimo testemunho. Testemunhar. Agora o apóstolo Paulo falou, saia da igreja, vai testemunhar. Então eu quero falar com você que é uma assertiva. É corroborada com esse versículo 12, o capítulo 4 da 1 Tessalonicenses, onde diz que o cristão, de um modo digno, ele tem que viver para com os de fora da igreja. Porque o povo que mora de fora da igreja, o povo que não é crente, ele entra na igreja para ouvir sermão. Seu vizinho lá, ele vai na igreja ouvir sermão. Seu colega de trabalho, ele vai na igreja ouvir sermão. Sua professora vai na igreja ouvir sermão. Seus alunos vão na igreja ouvir sermão. Os pais dos seus alunos, as mães dos seus alunos, os filhos dos seus alunos, eles vão na igreja assistir sermão? Os seus vizinhos vão na igreja assistir sermão? Não. Então onde é que eles veem o sermão de Cristo? Na sua vida. Porque eles não têm como evitar você. Então, para de pensar que a pessoa se converte na igreja. Isso é coisa do passado. Quando o indivíduo vai lá na minha igreja presbiteriana do Jardim Botânico e escuta o pastor pregando e fala, nossa, gostei tanto, você sabe por quê? É porque você tem dado testemunho para ele. Primeira coisa, porque senão você não teria nem coragem de chamá-lo para ir na igreja. Quer ver, chama um indivíduo que você fez feio com ele para ver se ele vai na igreja? Não vai. Você nem tem coragem de chamar. Agora, se você o chamou e ele foi, é porque você já o conquistou para Jesus. Você já o ganhou para Jesus. Então, ele vai na igreja porque ele ouviu o sermão através da sua vida. Você é o modelo, você é o exemplo, você é vanguarda, você é irrepreensível. E aqui demonstra que o cristão tem o compromisso de amar os irmãos, mas também dar bom testemunho aos de fora. E eu vou encerrando agora falando que o William Barclay, eu estava lendo agora o livro do Reverendo Hernandes, e ele cita o William Barclay nesse texto. E o William Barclay, ele enfatiza que o importante não são as palavras. O importante não são as obras. O importante não é falar bem. O importante não é contar vantagem. O importante é a vida que você leva. É isso que importa para o povo que está fora da igreja. O mundo que nos observa, esse mundo está fiscalizando a gente. Então, nós vamos entrar amanhã no último capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, hoje nós aprendemos, muito importante, que o apóstolo Paulo está falando, vocês estão amando, igual eu falei lá, amando legal. Estão amando uns aos outros. Mas agora vocês vão sair da igreja e vão dar testemunho lá fora. Que é lá fora que a coisa pega fogo. É lá fora que o cristão vai mostrar que ele é cristão ou não. Tá bom? Deus te abençoe. Deus fique com você, Deus fique comigo. E nós vamos orar pedindo a Deus, porque nós estamos muito felizes. Parece até um contrassenso falar de felicidade. Porque a Neuza, que é irmã da Ana Esther, ela pegou o Covid, mas ela é assintomática. Olha que beleza. Então nós estamos louvando a Deus por isso. E vamos continuar rogando a Deus pela vida daqueles que estão enfermos
e também os seus familiares, e orar também por todos aqueles que estão no fronte da batalha. Tá bom? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos e te rogamos que o Senhor esteja com esse povo que está no hospital, essas famílias que estão em casa, mas sabendo que o seu querido está no hospital, famílias enlutadas, pessoas sofrendo. Oh, bondoso Pai, nós te pedimos, abençoa todos os lares, abençoe-nos. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou encerrando, mas eu quero pedir para você, toda hora entrar no Instagram da igreja, no Face da igreja e nas mídias da igreja, porque todo dia nós temos um pastor, agora nós já estamos tendo 2, que está aumentando o número de pastores. Nós temos irmãos da nossa igreja falando. Vamos ter uma programação domingo linda da SAF. Domingo é o dia dos diáconos, depois tem dos adolescentes. Então é muita coisa para nós fazermos, tá certo? Deus abençoe vocês, a Miriam está aí. Deus abençoe também, Miriam. E nós amamos vocês. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Que seja breve esse tipo de despedida. Até mais. Um beijo no coração.